Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante pela vida de uma das figuras mais enigmáticas e amadas da história do cristianismo. Ele não foi apenas um dos 12, mas o discípulo amado, aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus e que nos deixou alguns dos textos mais profundos e misteriosos de toda a Bíblia. Quem era realmente este homem? O que o tornou tão especial? Fiquem comigo até o final para desvendar os mistérios que cercam a vida e o legado do apóstolo João. Para começar, vamos voltar no tempo, para as margens do Mar da Galileia. João, juntamente com seu irmão Tiago, era um pescador. Eles trabalhavam com seu pai, Zebedeu, e tinham uma vida simples, marcada pelo trabalho duro e pela fé judaica tradicional. Imagine a cena. O cheiro de peixe, o som das redes sendo lançadas, o sol forte da Galileia. Era um mundo muito diferente do nosso. Mas um dia, um chamado transformador ecoou por aquelas águas. Jesus de Nazaré caminhava pela praia e viu os irmãos consertando suas redes. Com palavras simples, mas carregadas de autoridade divina, ele os convidou. Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Naquele instante, a vida de João mudou para sempre. Ele e Tiago deixaram tudo para trás: o barco, as redes, a família, e seguiram Jesus. Essa decisão radical nos mostra a força do impacto que Jesus teve sobre eles. Não foi uma escolha fácil, mas foi definitiva. Desde o início, João fez parte do círculo mais íntimo de Jesus, junto com seu irmão Tiago e com Pedro. Eles foram os únicos 3 discípulos a testemunhar momentos cruciais do ministério de Jesus. Pensem na transfiguração, quando viram Jesus conversando com Moisés e Elias, com o rosto brilhando como o sol. Que experiência incrível deve ter sido! Eles também estavam lá no momento da ressurreição da filha de Jairo e acompanharam Jesus em sua agonia no Getsêmani, na noite anterior à crucificação. Essa proximidade permitiu que João tivesse uma compreensão única de quem era Jesus, não apenas como mestre e profeta, mas em sua essência divina. A relação deles era tão especial que o próprio João, em seu evangelho, se refere a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava. Isso não significa que Jesus não amasse os outros, mas destaca uma conexão de amizade e intimidade profundas. Essa intimidade atinge seu ápice durante a última ceia. É João quem está reclinado ao lado de Jesus, próximo o suficiente para ouvir seus sussurros, para sentir a batida de seu coração. É a ele que Pedro gesticula, pedindo que pergunte a Jesus quem seria o traidor. João era o confidente, o amigo fiel em quem se podia confiar nos momentos mais tensos. E sua lealdade não vacilou. Quando todos os outros discípulos fugiram com medo durante a prisão e o julgamento, João permaneceu. Ele foi o único dos 12 que esteve ao pé da cruz, junto com Maria, a mãe de Jesus, e outras mulheres. Naquele momento de dor indescritível, Jesus olhou para baixo e, vendo sua mãe e o discípulo amado, confiou um ao outro. Ele disse a Maria: "Mulher, eis aí o seu filho", e a João: "Eis aí a sua mãe". A partir daquele momento, João levou Maria para sua casa, cumprindo o último pedido de seu mestre e amigo. Esse ato de amor e responsabilidade sela para sempre a imagem de João como o discípulo fiel até o fim. Após a ressurreição e ascensão de Jesus, a missão de João estava longe de terminar. Ele se tornou uma coluna da igreja primitiva em Jerusalém, trabalhando lado a lado com Pedro. O livro de Atos dos Apóstolos nos mostra os dois curando um homem coxo na porta do templo e pregando corajosamente diante das mesmas autoridades que condenaram Jesus. Eles não tinham mais medo. A experiência da ressurreição os transformou de pescadores assustados em leões da fé. A liderança de João foi fundamental para guiar e fortalecer os primeiros cristãos em meio a perseguições e desafios.
Sua jornada o levou para além de Jerusalém, e a tradição nos conta que ele se estabeleceu em Éfeso, uma das cidades mais importantes do Império Romano, onde pastoreou a igreja e continuou a espalhar a mensagem do Evangelho. Mas o legado de João é imortalizado, principalmente por seus escritos. Ele é o autor do 4º Evangelho, 3 epístolas e o livro do Apocalipse. Cada um desses textos oferece uma perspectiva única e profunda sobre a fé cristã. O Evangelho de João é diferente dos outros 3, os chamados sinóticos. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas se concentram mais nos eventos e ensinamentos públicos de Jesus, João mergulha na teologia. Ele começa com a declaração majestosa: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João nos apresenta Jesus como a palavra divina, a luz do mundo, o pão da vida, o bom pastor. Ele não está apenas contando uma história. Ele está revelando a identidade cósmica de Cristo. Seu evangelho está repleto de diálogos profundos, simbolismos e milagres que são chamados de sinais, cada um apontando para uma verdade maior sobre quem é Jesus. Em suas cartas ou epístolas, o tema central é o amor. João, que experimentou o amor de Jesus de forma tão íntima, insiste que o amor é a marca registrada de um verdadeiro seguidor de Cristo. Ele escreve: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Para João, a fé sem amor é vazia. O amor a Deus e o amor ao próximo são inseparáveis. Ele nos lembra que não podemos dizer que amamos a Deus, a quem não vemos, se não amamos nosso irmão, a quem vemos. Essas palavras, escritas há quase 2000 anos, continuam a ser um desafio poderoso para nós hoje. E, finalmente, chegamos ao livro do Apocalipse. Este é, sem dúvida, o escrito mais misterioso e debatido de João. Exilado na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, João recebe uma série de visões espetaculares. Para as igrejas perseguidas daquela época, era uma mensagem de esperança. Apesar do poder aparente do Império Romano e do sofrimento dos cristãos, o livro revela que o controle final está nas mãos de Deus. Ele mostra o triunfo definitivo de Cristo sobre todo o mal e a promessa de um novo céu e uma nova terra, onde Deus enxugará toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. É a revelação dos segredos do céu que João foi privilegiado a ver e a registrar para todas as gerações. A tradição nos diz que João foi o único apóstolo que não morreu como mártir, mas viveu até uma idade avançada, falecendo de causas naturais em Éfeso. Sua longa vida permitiu que ele consolidasse seus ensinamentos e guiasse a segunda geração de cristãos. Ele foi a última testemunha ocular da vida de Jesus, uma ponte viva entre a era apostólica e o futuro da igreja. Sua influência foi tão grande que moldou o pensamento cristão por séculos. De pescador a teólogo, de seguidor a pilar da fé, a jornada de João é uma prova incrível do poder transformador de um encontro com Jesus. Ele nos ensina sobre lealdade, a profundidade do amor e a esperança que transcende o sofrimento. Ao olharmos para a vida de João, somos convidados a buscar essa mesma intimidade com Deus. Somos desafiados a ser fiéis nos momentos difíceis, a amar nossos irmãos de forma prática e a viver com a esperança da vitória final de Cristo. A história de João não é apenas um relato do passado, é um convite para o presente. Um convite para nos aproximarmos, para ouvirmos os sussurros de Deus e para nos tornarmos, também nós, discípulos amados. A sua herança é um tesouro que continua a iluminar o nosso caminho. E aí, gostaram de conhecer mais sobre a vida desse personagem tão incrível? A história de João é realmente inspiradora e cheia de lições para nós. Se você curtiu este vídeo e quer continuar explorando as grandes histórias da Bíblia e da fé, não se esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito o nosso trabalho. E o mais importante
inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Muito obrigado por sua companhia e até a próxima.